título é O Silêncio e a Voz na Arte, de John Cage. Está ele ali embaixo, com o animalzinho dele também. Ele tinha muito carinho por esse gatinho. Para vocês verem a carinha simpática e querida dele. E nesse trabalho eu consegui perceber que o que os dois tinham em comum, Jung e o John Cage, é que o marco do John Cage em quebrar esse paradigma, em todas as áreas que ele pôde circular, ele fez coisas loucas, mas foi para sacudir as pessoas, para as pessoas pararem para pensar o que é que estava acontecendo. Gente, não fiquem todo mundo na mesmice. Então, ele tem produções musicais lindíssimas, mas também ele tem produções musicais estranhésimas. Em 1950, quando ele fez foi em 52, numa peça de teatro, ele chocou todo mundo, foi um escândalo, enfim. A proposta dele era fazer com que você pensasse. Você não simplesmente fosse mais um no meio da massa, né? E o que o Jung tem, gente? Ele é o que quebrou os paradigmas da psicanálise. Pronto, descobri. Essa é a ligação fundamental dos dois. Em matéria de teoria, quando a gente pensa no Cage e no Jung, que o tema é o silêncio, foi aí esse momento mais especial de fazer esse link entre essas duas personalidades irreverentes, extraordinárias, que também o Jung escandalizou muitos, né? Até hoje escandaliza. Então, quando o Cage quebra esse paradigma, quando ele afirma que o silêncio ele existe. Mas antes disso, ele foi a Harvard, em 1950. Ele entrou numa sala acústica, porque ele queria provar para ele mesmo, quer dizer, fazer um teste, experimentar se realmente o silêncio existe ou não. Esse era um grande questionamento dele. Ele, dentro da sala, ficou lá os minutos que ele tinha que ficar, total silêncio, mas ele ouviu dois ruídos, dois sons, um agudo e um grave. Aí ele saiu e foi perguntar para o engenheiro técnico responsável. A gente ouve só você, né? Os ruídos, esses ruídos também tem muito. Tem muito. Essa era uma das coisas que mais o Cage se preocupava, era com esses ruídos. Então, quando ele sai dessa sala, ele pergunta para o engenheiro técnico, mas eu ouvi dois sons, mas eu não estou entendendo, era para estar numa sala acústica, não era para eu ouvir nada. Aí o engenheiro falou assim, muito naturalmente, falou assim, não, o senhor ouviu sim, um som que veio do seu batimento cardíaco, da sua circulação sanguínea, e o outro foi seu sistema nervoso. Aí ele, tá vendo? Nem a gente consegue ficar em silêncio, nosso corpo não fica em silêncio. Pronto, aí ele saiu de lá, assim, com muita força, para exatamente trabalhar esse silêncio. Então, para ele, não é uma total ausência, e sim um modo de silêncio. Essa foi a grande sacada dele, o modo de silêncio. Onde, essa frase é linda, onde a voz está à espera de se fazer ouvir. Meu Deus, isso vem direto com todo o trabalho junguiano na imaginação ativa, que é ouvir essa voz interior. E o Jung, falando sobre a voz interior, ele também diz para nós que nós estamos à espera de se fazer ouvir essa voz. E que essa voz ela é do inconsciente, portanto, ele fala e tem vida própria. Quando a gente pensa que o inconsciente faz parte da nossa alma, e nossa alma faz parte do inconsciente, a gente pode entender que a nossa alma tem vida própria e ela fala. A gente que precisa encontrar a forma de aguardar o momento para ouvi-la.
Aqui, Cade diz que é no silêncio que há uma mudança da mente. E o que a imaginação ativa faz com a gente? Já há uma mudança de mente. Acontece uma reviravolta. Quando a gente junta Jung e Cade, nasce um novo modo de ver e experimentar esse mundo psíquico. Eu fiz questão de botar a foto dos dois, essa foto irreverente do Jung com óculos na testa, vem a calhar com esse modo irreverente do John Cade, uma pessoa extremamente simpática, muito querida. Quem tiver interesse, tem muitas entrevistas dele no YouTube, inclusive quase todas as produções dele, porque ele foi muito estudado pelo pessoal de letras, tem trabalho de doutorado, de mestrado, tanto de letras como música, enfim. Todos os curiosos para entender essa mente brilhante. E essas vozes que clamam, que ressoam das profundezas do inconsciente, é exatamente no silêncio que essa voz vem refletir os estados mentais. É no silêncio silencioso que a voz emerge sem aviso prévio. John Cade, quando ele classifica esse modo de silêncio, ele dividiu em duas categorias, que é o silêncio silencioso e o silêncio ruidoso. O silêncio ruidoso é quando a gente está com a mente focada em vários pensamentos, em preocupações, a mente está turbulenta, os ruídos externos atrapalham a gente. E o silêncio silencioso, ele vem daquele silêncio da meditação, do relaxamento, onde a gente realmente se olha para dentro e dá espaço para essa voz clamar e conversar conosco. Jung, quando ele fala da voz interior, ele diz que é um chamamento proveniente do íntimo da pessoa, como se fosse uma voz com o propósito de orientar, chamar para a vocação, para o desígnio da pessoa. Esta voz provém do inconsciente, ela provém do si mesmo. Ouvir essa voz depende do quanto damos atenção a ela. E ontem, foi levantado várias vezes exatamente isso, esses questionamentos, se nós estamos dando voz à nossa alma, se nós estamos parando para ouvir. E para nós entrarmos na imaginação ativa, a gente precisa ter esse contato íntimo. E quanto mais a gente vai praticando, mais vai fluindo. Então, às vezes, fala no início, a pessoa faz, nossa, mas isso é difícil, nossa, eu não consegui ver imagem nenhuma, ai, não estou sentindo nada. Não tem problema. Vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, porque a gente está acostumado a exatamente isso, a viver com bloqueio. Ninguém quer olhar para dentro. As pessoas têm muita dificuldade na maior parte. Não, isso aqui eu não quero ouvir, porque isso aqui vai me trazer sofrimento, eu não quero chorar. E a gente vê muito isso, inclusive, no nosso atendimento, Tem horas que a gente vai chegar num ponto profundo e a pessoa fala, não, eu não quero olhar para isso agora. Mas a gente tem que respeitar, porque não é o momento dela, Mas a gente não pode nunca desistir, nem de nós mesmos, nem do nosso paciente. Em algum momento as coisas vão começar a fluir. A imaginação ativa já foi falado bastante, ontem, mas só para dar uma lembrada, Jung, estudando os diálogos de Santo Inácio de Loyola, ele compreendeu como era a relação do santo com esse mundo interno e a voz interior. E em seu autoexperimento, ele traduziu as emoções em imagens, compreendendo as fantasias que estavam agindo nas profundezas do seu inconsciente. Então, na realidade, não foi o Jung que inventou a imaginação ativa, mas ele teve a grande sacada observando essas pessoas que tinham esse dom de se olhar para dentro.
E ele percebeu que era através desses diálogos que as pessoas iam construindo, iam amadurecendo e iam se transformando. Esse diálogo, né, que permite esse acesso direto aos nossos conteúdos, a consciência, ela sempre tem que estar participando, né? O nosso ego precisa estar. O inconsciente também precisa do nosso ego. O nosso ego não é tão ruim assim. A gente precisa treinar esse ego e fazer com que ele ande lado a lado com o inconsciente. Não, ele precisa perceber que ele não é o centro do mundo. Esse é o nosso trabalho de transformação. Qualquer característica interna pode ser personalizada, revestida de uma imagem. No diálogo com as imagens que brotam de um modo de ser do silêncio, como proposto por Cade, emergem de diferentes aspectos da nossa psique. É como se fosse sonhar acordado. Nós estamos conscientes durante a experiência. Vamos lá. A noite cai. Os pássaros se refugiam em seus ninhos. A águia solitária percorre o território. As estrelas cintilam seu brilho nas águas do mar e refletem sua luz como se fosse o espelho do universo. O mar se enche de mistério, tal qual seus habitantes. As ondas se elevam, a luz das estrelas dançam, a luz do sol obedece. A lua triunfa no céu, como uma verdadeira rainha da noite. O silêncio silencioso da noite é cortado pelo barulho das ondas a bater nos rochedos. A água alcança alturas e sua espuma evapora como um rastro da noite. Sinto o coração pulsar mais forte. Algo dentro de mim se manifesta como se fosse um redemoinho, uma espiral, louca para escapar do obscuro refúgio. Ao som dos tambores que ao longe ressoam, o coração acelera. Uma luz no horizonte aponta um grande movimento. De onde estou, do alto do penhasco, só vejo crescer desta luz. Seus movimentos aceleram e meu coração bate mais forte. Algo começa a tomar conta do meu ser. Não sei o que dizer, apenas sinto. A luz vem se aproximando, vai tomando forma, acompanhando as ondas do mar que sutilmente a trazem para perto de mim. As ondas aos meus pés continuam a estourar nas pedras de forma violenta, mas ao mesmo tempo em paz, pois é isso que precisam fazer. Bater com vigor, chamar atenção para a natureza do mar e dos mistérios ocultos nas profundezas. A luz, ao chegar mais perto, deslumbra a silhueta de um ser. Ao longe, os tambores aceleram juntamente com o meu coração. O que é aquilo que se aproxima e me tira do prumo? Me envolve de emoção. Que palavras não podem descrever? É apenas soltar e sentir. Sentir a brisa do mar que refresca meu coração, que bate quente dentro do meu peito. A silhueta agora tem forma. Sua luz pulsa a cada movimento. As águas ao seu redor se afastam, formando um círculo, bailam como se fosse para o seu rei. O ar se enche de um aroma, de um perfume que encanta, que seduz a imaginação. Agora sei o que é. Vejo à minha frente o Senhor da navegação, aquele que salva os que se perdem no mar sem fôlego para a vida. É o Espírito Salvador. Fico a contemplar tamanha beleza e leveza.
Seu brilho se expande no horizonte. Uma bondade infinita invade o meu ser. Seu amor é tão intenso que as águas do meu interior se misturam às águas do mar. Ele olha fixamente para os meus olhos e me diz: estou aqui por amor a você. Eu sou a essência da transformação. Eu sou o seu Malaquias. Malaquias, ele é um golfinho. Ele começa a dançar. É um verdadeiro baile de acrobacias, um espetáculo sem precedentes. É o início de um intenso processo. Malaquias resplandece uma luz dourada, sombreada por um intenso azul turquesa. Suas acrobacias emitem uma vibração que pulsa dentro do meu coração. Chegou, enfim, aquele que veio por amor a mim, mostrar um novo caminho a percorrer, um caminho que me tira das trevas do ego e me conduz à verdadeira consciência. Liga-se de forma harmoniosa com o meu inconsciente, e os dois mundos se unem para uma ponte de ouro, e o meu guia Malaquias leva-me às profundezas do inconsciente para de lá resgatar o meu maior tesouro, o si mesmo. E foi das profundezas do mar, diante do silêncio silencioso, que as vozes clamaram. As imagens foram emergindo gradativamente do inconsciente, do meu mundo interior. O que vocês acabaram de ouvir com muita emoção foi a minha experiência luminosa. Foi o meu encontro com o meu Malaquias. E o que é uma experiência luminosa? O que é luminosidade? Quando existe apenas uma imagem, ela equivale a uma descrição de pouca importância. Mas quando ela é carregada de emoção, a imagem ganha luminosidade. Que é essa emoção que eu sinto toda vez que eu leio. Treinei, mas a emoção vem. Não adianta. É lindo demais. Então, a imagem ganha luminosidade, que é a energia psíquica, e torna-se dinâmica. Jung diz que são as porções da própria vida ligadas ao indivíduo através de uma verdadeira ponte de emoções. O silêncio é a voz, e a união do silêncio de Cage e da voz do Jung, que aguarda para se fazer ouvir no trabalho interno proposto por Jung, por meio da imaginação ativa, demonstra que também existe arte na psicologia, cuja origem é a mesma. E aqui tem um fato super interessante que eu achei no livro vermelho, quando Jung, ao questionar-se sobre o que estava vivendo, diz a si mesmo: o que é isso que eu estou fazendo? Certamente não é ciência. O que é? Então uma voz lhe diz: isto é arte. Ele ouviu. Depois a voz repetiu de novo: isto é arte. E aí ele ficou realmente muito surpreso, mexido, enfim. Isso começou a mudar muita coisa no Jung quando ele ouviu isso, que isto é arte, após tanta reflexão,
E para Cade, a beleza do silêncio estava na escuta, na sua transformação, no modo como a escuta dá espaço para escutar a si mesmo, deixando fluir os desejos, os sentimentos e as emoções, dando espaço ao som. O encontro do Jung e do Cade mostra-nos que não importando a época, o inconsciente coletivo sempre pode mostrar-se a nós revestidos dos mesmos singulares e tão diferentes imagens. A voz também expressa a quintessência das imagens da fantasia, que espontaneamente ou ajudada pela imaginação ativa, podem vir à nossa consciência. Dar a voz ao outro é dar a voz a nós mesmos. A imaginação ativa é, sem dúvida, uma poderosa ferramenta de trabalho para adentrar neste mundo desconhecido e torná-lo conhecido. Ela é uma das matérias-primas da cura e, com certeza, a quintessência da arte. E para finalizar, aqui tem algumas fotos do Cade. Ele nasceu em 1912, faleceu em 1992, mas, pelo visto, ele está muito vivo ainda. Ele está lá, ele pintando. Ali é uma tela que tem no museu, na Europa. Tem vários trabalhos dele, tanto de pintura, como eu falei, ele era designer. Ali nós temos uma escultura, um piano de cabeça para baixo, com um molde. Isso é realmente a revolução dele, virar tudo de cabeça para baixo. Ali ele dentro da sala acústica, a prova de som. E aqui o trabalho dele mais escandaloso, que foi em 1952. Ele produz essa peça, o pianista senta, todo produzido, se arruma todo, ensaia para tocar e ele não toca. Ele apenas aperta o cronômetro e ele fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. E o povo ficou chocado. E aí o Cade falou assim, como é incrível como ninguém tem paciência para ficar no silêncio. 4 minutos e ninguém consegue ficar em silêncio, né? E para o Cade, ele gostava muito de cozinhar cogumelos, ele ia na floresta catar os seus próprios cogumelos. E ele dizia que tudo que nós fazemos é música, em qualquer lugar, inclusive na cozinha. Tem trabalhos dele que ele gravou com panela de pressão, água dentro da concha, ele botava um microfone enorme, aquela água ia se movimentando, ele ia gravando. Incrível. Quem tiver interesse, como eu falei, entra no YouTube, tem muitos artigos também na parte científica. Ele é um cara que realmente, para o trabalho dele, à altura do nosso querido Jung. É isso. Obrigada.